Task Agnostic. Então, quer dizer, ele é um modelo de linguagem porque ele só sabe preencher os buraquinhos, as lacunas, mas ele não tem um entendimento para fazer uma tarefa específica. Então, se você quer usar, por exemplo, construir, né, uma inteligência artificial para ajudar a detectar fake news, ou desinformação, ou discurso de ódio, ou discurso de pedofilia, ou qualquer outra coisa, você precisa fazer o quê? O que a gente chama de o ajuste fino desse modelo. Então, você pega esse modelo de linguagem que foi treinado com vários exemplos de texto de um idioma específico, que conhece muito bem a relação entre as palavras, tanto sintática e semântica, e aí você pega um outro conjunto de dados, muito grande também, para treinar para aquele modelo. Então, a gente estava trabalhando numa pesquisa de discurso de ódio lá em Londres, e a gente pegava assim, mais um dataset com mais de 10 mil sentenças que foram anotadas por ano, falando se tinha algum tipo de ofensa, de alguma violação e tal, e aí a gente pegava aquele treino e aquele modelo de linguagem e ajustava, treinava de novo para aquela tarefa específica. Isso é o que se tinha até a GPT-3. Com a GPT-3, ela mostrou que não precisa mais disso. O que ela mostrou é que você dá um exemplo só, um exemplo mesmo, né? Você pede a tarefa para ela, escreve assim, ó, traduzir do inglês para o francês. Muitas vezes ela já vai entender o que você está pedindo e já faz a tradução, né? Que aí não precisa de nenhum exemplo de aprendizado, ou em alguns casos você precisa dar um exemplo só. Então você fala, ó, quero traduzir do inglês para o francês, está aqui um exemplo, né? Cheese, fromage, né? Ou, em alguns casos, alguns poucos exemplos. Então, isso vai eliminar muito o processo de aprendizado, né? Então, essa é a grande sacada da GPT-3, que é realmente incrível. E aí, por isso que a gente vê tanto exemplo, né? Na área de código, na área de design, partitura, né? Porque você consegue, com poucos dados, começar a treinar para tarefas específicas. Porque é um modelo muito grande mesmo. Carlos Aros, você é tão empolgado quanto o Diogo Cortis com a GPT-3 ou não tanto? Não, eu acho fascinante enfim, você fica lendo, né? O assunto tá quente aí nesse momento e a gente lê bastante a respeito e eu não consigo perder de vista os teóricos do apocalipse que conseguem reduzir essas maravilhas que a tecnologia permite a um discurso de, veja só, criar uma máquina que vai mais uma vez criar uma máquina que vai substituir os humanos e tudo mais. E aí eu queria perguntar para o Diogo o seguinte, diante de todos esses experimentos, e a gente vê alguns experimentos bem interessantes com possibilidades de aplicações da GPT-3, as comparações que você muito bem aqui explicou para nós com os modelos antigos e tudo mais, ou anteriores, né, porque não são tão antigos assim. A minha pergunta é, que potencial a gente está buscando com uma tecnologia como essa? A própria OpenAI não faz isso única e exclusivamente porque acha legal. Os caras têm um negócio e eles pretendem ganhar muito dinheiro com isso. Então, eles querem levar isso a mais gente, ou seja, você tem muita grana envolvida, você tem muito tempo investido em pesquisas. Qual é o potencial que se espera de aplicações de tecnologias como essa para transformar indústrias, para mudar algumas coisas que nós hoje conhecemos e que potencialmente serão diferentes lá na frente com a GPT-3? Então, eu acho que assim, a GPT-3, na verdade, o que chama a atenção da comunidade técnica e acadêmica é o seu tamanho, né? Porque eles conseguiram realmente treinar um modelo muito grande, né, usando hardwares específicos, mas na prática o que a gente tem é somente uma distribuição de probabilidades de palavras, né, e com isso, obviamente, ele consegue entender e indicar algumas coisas, assim, que dão um resultado para nós que parece ser incrível, né, mas, assim, às vezes me perguntam, a gente está chegando próximo da singularidade, da inteligência artificial geral. E a minha opinião, assim, bem clara, além do paper, né, e fazendo alguns testes, é que a gente está bem longe disso, né, então a gente é legal, assim, porque tudo que a gente vê parece ser realmente incrível, né, então, você consegue pegar a GPT-3 e treinar para ela gerar um código, né, mas, assim, tem que pensar que esses experimentos foram criados, assim,
super pequenininhos, num ambiente super controlado, bem treinadinho, entendeu? Então ela não consegue generalizar para tudo. Obviamente que é muito interessante porque vai abrir, assim, acho que é um grande marco para abrir possibilidades, né? Por exemplo, a área de chatbot, de atendimento, pode auxiliar, por exemplo, o ser humano, né, a encontrar um conceito, encontrar uma palavra, enfim, isso ele pode ajudar bastante. Mas a gente está longe, né, daquela ideia de uma inteligência artificial geral, né? Só para vocês terem uma ideia, a GPT-3 é um dos grandes marcos, assim, que todo mundo discute bastante. Não é esses exemplos que estão na internet, mas é o fato dela conseguir fazer aritmética. Aritmética, assim, soma, subtração, sem ter sido treinado para isso. Então ela só lê os textos e ela consegue fazer, tipo, 2 mais 2, sabe? 3 mais 4. Mas ela consegue fazer com uma capacidade boa até 3 dígitos só, né? Então, assim, é um modelo que é bem interessante, mas ao mesmo tempo ele tem super limitações, né? Você começa a ver exemplos, teve uma pergunta que ele fez, assim, para GPT-3, né? Quantos olhos tem o Sol? E aí, né, num dos exemplos, a GPT-3 respondeu, o Sol tem um olho, né? Então, você vê que, tipo, parece ser tão, assim, nossa, faz poesia, faz coisas, mas não consegue responder uma pergunta que para nós humanos é, tipo, chega a ser ridículo. Mas acho que o que choca é essa possibilidade de gerar texto e tá muito próximo da linguagem humana, né? Que da parte de ciência cognitiva é uma das atividades mais elevadas do ser humano. Agora, Diogo, qual a capacidade da GPT-3 gerar código real, sofisticado, código de programa? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Os experimentos que foram feitos eram super controlados, né? Então, assim, ele vai gerar, tipo, eu vou treinar ele com algumas interfaces e ele vai conseguir implementar as interfaces, né? Não citei nenhum case e nenhum experimento de que realmente a GPT-3 consiga fazer softwares complexos. Acho que não tem nenhum experimento nesse sentido, e a gente também tem uma dificuldade, porque ainda é um ambiente totalmente fechado e controlado, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, muito do que está saindo na internet, a gente também percebe um discurso meio de hype, sabe? Então eu vou treinar para um negócio específico para mostrar que é muito... assim, muito sofisticado. Sim, a GPT-3 é sofisticada, mas tem um limite, assim, também de uma clareza de que nem todo mundo tem acesso ao modelo. Primeiro, porque ele é gigantesco, segundo, porque a OpenAI não liberou. Então, assim, acho que aquela ideia, GPT-3 gere para mim um aplicativo que vai pegar dados do Twitter, cruzar com dados do Google e prever a Covid-19, sabe? Tipo, uma pergunta genérica, uma instrução, e ele vai construir o código. Não, isso ainda está bem longe, assim, isso não vai acontecer tão cedo. Ô Diogo, olhando para frente, a sensação que eu tenho é que ela está muito centrada ainda, a exemplo de outras inteligências artificiais, em texto. E aí texto, quando eu digo, não é texto de literatura, né? Pode ser um código, eu entendo como um texto no sentido de tem que estar escrito ali. E pensando no que a gente já tem de outras formas de input, estou falando, por exemplo, reconhecimento facial, sensores, já pensando em internet das coisas, será que em algum momento a gente vai abrir uma estrutura como essa para captura de dados do que eu chamo do mundo real, de 3D, de coisas vivas, e aí sim talvez ela consiga entender o mundo, não só pela forma como a gente descreve o mundo, mas pela forma como ele é sensorizado e percebido de formas mais complexas, e aí sim ela caminha para algo mais parecido com a singularidade ou a inteligência emulando a mente humana? Nossa, sua pergunta é muito boa, Rafael, porque na verdade, assim, acho que traz um debate que se tem muito na academia com os pesquisadores de IA, que é justamente isso, né? Hoje a inteligência artificial não consegue entender uma coisa muito simples, que é, por exemplo, causalidade, causa e efeito, né? Então, o GPT-3, ela responde muitas coisas, não porque ela está entendendo o mundo, mas porque ela sabe encaixar as palavrinhas, sabe? Como se fosse um monte de peça de Lego jogado na sala, que você tem algumas instruções e você consegue montar um brinquedinho, né? Então é mais ou menos isso, ela não tem essa compreensão do mundo. Ela tem um comportamento que pode emular isso, porque as respostas que ela dá, os textos que ela dá são muito bons.
Então, eu acho que é exatamente isso, né? Tem essa discussão bastante. Tem duas grandes vertentes hoje na área de inteligência artificial. Tem os deep learners, vamos colocar assim, né? Que é a galera que acredita que com o deep learning só, então processar dados massivos com esses modelos como a GPT-3 só, você consegue resolver o problema. E tem uma outra galera que fala de modelos híbridos, né? Que acho que vai um pouco no que você está falando também. E eu acredito muito nesse segundo caminho, de você ter o input de várias outras áreas, né? Então, tanto da área de processamento de imagem, que está solucionando muitas coisas legais, né? Ou de sensores, mas imagina assim, a GPT-3, acho que é uma provocação que dá para fazer interessante. A GPT-3, ela foi treinada com textos, assim, com um corpus de tudo que é gerado na internet, ou boa parte do que é gerado na internet, mais a Wikipedia, mais livros, né? Corpus de livros, que são textos. Agora imagina assim, vamos pensar uma GPT-3 que consiga assistir todos os vídeos do YouTube, né? E entender a imagem. Eu faço um processamento de imagem, aliás, eu entendo o que a pessoa está dizendo e o que está acontecendo. Talvez fique mais sofisticado a parte de treinamento, assim, se eu jogar uma bolinha aqui, imagina assim, num frame eu estou jogando a bolinha, então ele já consegue prever que aquela bolinha nos próximos frames vai cair no chão. Talvez aí ele consiga começar a entender o que é a lei da gravidade, né? Supondo, a gente está longe disso, mas é um caminho que se pode vislumbrar, e muito também trazendo essa integração com o ser humano no aprendizado. A conclusão dessa história me chamou muita atenção no artigo, quando ele coloca que o maior truque que a inteligência artificial já fez foi convencer o mundo que ela existe. De alguma maneira, todas as emulações que existem e com as quais a gente convive são inteligências, habilidades de inteligências artificiais. Se a gente olhar e considerar que ela não é viva e emula uma habilidade cognitiva qualquer. Essa capacidade de aprendizado é que realmente vai fazer a diferença nesse processo. E aí é curioso como o aprendizado segue caminhos não previstos, como o exemplo do Sol, ou a questão aritmética, que tem um limite com 3 dígitos. É curioso ver um algoritmo vivendo quase, né, nesse processo que ele vai ganhando, entre aspas, uma autonomia, porque a gente ele vai caminhando em direções não previstas, e apesar disso tudo, a gente ainda a gente se depara com limites muito claros e muito diferentes daquilo que a cultura geral nos fez acreditar que ele iria. Qual o próximo passo, na sua opinião, Diogo, depois da GPT-3, para onde a gente deve ir? O imediatamente posterior? Essa é uma pergunta que, assim, não tem uma resposta clara, até porque tem essas duas vertentes, né, do universo de inteligência artificial. Tem uma galera que vai insistir muito nessa pegada de deep learning, só trabalhar com dados, outros que estão indo por um caminho mais híbrido, então mesclando esses tipos de fonte. O que a gente vê é que a inteligência artificial, sim, como você colocou, né, ela já mostrou que está aí, e a gente usa no dia a dia, né, com resultados muitas vezes incríveis. E aí vão começar a surgir outras aplicações, né? Então a parte de reconhecimento facial está muito evoluído, agora tem todo esse debate ético. A gente tem inteligência artificial sendo gerado de uma maneira, com outras abordagens, né? Mas que seja capazes de realizar tarefas específicas que muitas vezes foge ao que o humano ou a gente teria uma concepção do que seria o correto, do que seria o certo, ou do que seria o previsível. E eu gosto sempre de citar o AlphaGo, né? Porque o AlphaGo é exatamente isso. Foi uma ferramenta que foi treinada, né, para jogar o Go, e num determinado momento do torneio ela faz uma jogada que, assim, ninguém entendeu o que ela fez, né? Nem o jogador, o vencedor, nem os comentaristas que estavam ali comentando o jogo, nem os experts, mas depois de várias jogadas, aquela jogada que o AlphaGo fez, né, num jogo de Go, assim, que é bastante intuitivo,
fez todo esse sentido, né? Então, basicamente, por humano, você tem que ir somando muito pontos, né? Você vai somando pontos. E pro AlphaGo, para essa inteligência artificial, ele entendeu, falou, para eu ganhar, eu não preciso ter muitos pontos, eu só preciso estar um ponto na frente do cara, né? Do adversário. Então, ela fez essa jogada justamente para buscar uma otimização do ponto de vista matemático, mas que às vezes não faz sentido para a gente. Então, eu acho que a cada dia, acho que o nosso desafio agora não é somente técnico, mas também social, ético. E uma coisa interessante da GPT-3 é que no próprio artigo original, eles fazem uma discussão no final, e eles fizeram essa pesquisa com o GPT-3, pegando a ideia do fairness, né, de bias, vieses, para ver se o sistema apresentava algum tipo de discriminação. E eles perceberam que apresenta. Então, quando você está falando frases relacionadas a alguma etnia ou raça, tem uma positividade maior ou menor. Então, se uma frase estiver muito relacionada com negros, tem uma carga emocional mais negativa, por exemplo. Então, no modelo de linguagem está refletindo isso que eles aprenderam. Algumas religiões também têm algumas palavras que são bem ruins associadas. Mas isso é interessante porque é uma discussão que começou alguns anos atrás, 2 anos atrás, não se discutia isso na área de inteligência artificial. Começou a aparecer alguns artigos falando, pode existir discriminação em inteligência artificial. E agora o pessoal da GPT-3, antes de liberar para o público, fez esse teste e falou, nosso modelo apresenta algumas coisas sim. Então, Diogo, acho que... Oi. Não, só pegando um gancho nessa tua fala, os próprios pais dessa brincadeira, né, o Sam Altman fala que, olha, esse hype aí, ele é exagerado, tem uma onda aí muito exagerada e tal. E eles colocam um pé no chão quando fazem esses testes, se antecipam, na verdade, né, a críticas que inevitavelmente viriam, porque nos últimos meses aí a gente tem assistido a um movimento bastante grande, a gente até discutiu isso aqui no nosso podcast, sobre como a tecnologia ela perpetua preconceitos e tudo mais. E aí, nesse caso, ouvindo você falar, eu fico pensando o seguinte, da mesma forma que o homem, né, o ser humano, é o limitador dos avanços possíveis para a GPT-3 e para se chegar até onde ela quer, porque ele vai precisar desenvolver essas capacidades e conseguir ampliar aquilo que a tecnologia pode fazer, ele é também o limitador no aspecto social. Como é que você burla essas duas limitações? Ou seja, você elimina essa carga social, esse contexto todo que quem escreve o código coloca nele ali como recheio nas entrelinhas, e como você burla a capacidade, as deficiências técnicas que vão surgir. A gente sabe que cada vez mais se exige dos profissionais e tem sido difícil encontrar no mercado. Escuto sempre isso, a gente até falou também sobre isso aqui, como é difícil trazer esses profissionais capacitados para esses trabalhos. Como é que burla essas duas deficiências, vamos colocar assim, essas limitações, na tua visão? Eu acho que tem 2 caminhos, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, da GPT-3, imagina assim, foi um modelo que, assim, na verdade, ele é como se fosse a GPT-2, só que, assim, eles pegaram e deixaram muito maior. Mas a estrutura, a arquitetura dessa inteligência artificial é a mesma da GPT-2, só que ela está gigantesca. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, pegando essa ideia do viés, para entender assim, a dificuldade mesmo da gente lidar com esse assunto. Eles treinaram lendo textos, né? Então eles colocaram a GPT-3 para ler textos que foram publicados na internet, ler a Wikipedia, ler livros, né? E, basicamente, o que a GPT-3 aprendeu foi um reflexo do que a humanidade escreveu, né? E então a gente começa a perceber que a humanidade escreveu muitas coisas, ou quando está falando de negros tem uma carga mais negativa, ou quando está falando de algumas religiões, por exemplo, como do islamismo e tal, também tem uma carga mais negativa. Ela aprendeu a partir desses exemplos, né? Do ponto de vista do desenvolvedor ou do programador, ele está num momento meio que numa cela. Ele não tem muito o que fazer, porque o modelo é muito grande, ele nem consegue entender muito bem o que está ali dentro, e a inteligência artificial aprendeu pelos exemplos.
Então, hoje o que se busca, na verdade, é uma interface interdisciplinar para resolver isso. Então, porque só o desenvolvedor não daria conta. Então, você está envolvendo, e as grandes empresas, os centros de pesquisa estão fazendo isso, é envolver a galera de design, a galera de psicologia, antropologia, direito, jornalistas, que é para pensar esses modelos. Então, hoje, por exemplo, no caso da GPT-3, o que se consegue vamos mensurar se existe algum tipo de discriminação. Então, como é que eles fazem isso? Criando sentenças mesmo, né? Como se fosse predicados. Então, fulano de tal e aí ela tem que completar, né? Por exemplo, é o quê? A profissão. Então, se coloca uma palavra masculina, o nome de um homem, vai completar como, por exemplo, advogado, juiz, promotor, médico, né? E quando você coloca nomes femininos, vai completar como enfermeira, recepcionista e tal. Então, apresenta ali algum tipo de viés por gênero também. Então, o que se está buscando é justamente entender essas limitações para buscar formas técnicas de solucionar. Mas ainda não se tem isso muito claro, né? Porque, imagina assim, a GPT-3 é um modelo, como vocês colocaram, de 175 bilhões de parâmetros, né? Que a gente pode entender esses 175 bilhões como se fosse 175 conexões, né, entre neurônios, assim, tipo, como se fosse sinapses. Imagina assim, ok, eu tô percebendo que tem um viés de gênero aqui. Como que eu faço para ajustar? Né? É uma dificuldade que se tem. Então, de repente, você pode pedir para jornalistas, escritores, pesquisadores gerar textos de exemplo para processar, para tentar equilibrar isso, né? Mas exatamente é essa dificuldade que se tem. Só no código não se consegue solucionar. Precisa de uma abordagem bem interdisciplinar mesmo. O problema é que mesmo que você reduza isso a um grupo, né? Eu estava acompanhando o ENTEC Asia, evento do MIT, nesses últimos dias, e teve um painel só sobre ética e inteligência artificial. Então a discussão era essa. No momento em que você, ali no início, decide por que caminho seguir a inteligência artificial, esse próprio grupo, por mais bem intencionado que ele seja, ele já tem os seus preconceitos, né? Ele já tem os seus vieses. É uma turma que vai decidir, vai dar uma editada já ali na origem. Isso tô falando do ponto de vista mais desses preconceitos que a gente conhece, mas também se a gente for pensar do ponto de vista cultural, contextual, um grupo que está numa determinada cidade mais ligada àquele contexto cultural, religioso, ele vai pensar diferente de outra parte do mundo. Então, essa redução logo no início, ela será sempre complicada, mesmo a gente tendo as melhores pessoas mais bem intencionadas. Mas o que é boa intenção? O que é certo? O que é errado? Se você já começa definindo aí, já complica a coisa. E acompanhando ali o debate, o que eu percebi é que as pessoas, né, que estavam estudando inteligência artificial preferiam deixar com que a máquina reproduzisse o preconceito humano e no fim, não na origem, mas no fim dissesse, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é um comportamento legal, não é um comportamento ético. Meio que deixar transparente esse viés, mas não limitando, porque isso atrapalharia o desenvolvimento da inteligência artificial. Exatamente, porque como se a inteligência artificial está apresentando um comportamento discriminatório, não foi porque ela foi programada para isso, foi porque ela aprendeu de alguma forma isso, né, com os dados da sociedade. Então, nesse primeiro momento é justamente isso, né, você treina e aí você começa a analisar o comportamento dessa inteligência artificial. Então, por isso que é um ponto positivo, porque até alguns anos atrás você olhava para um único indicador da inteligência artificial, que era a acurácia, por exemplo, que é a performance dela. Ela está acertando muito ou não? Ela está acertando muito bem, então vamos colocar no mercado e tal. E essa preocupação já está fazendo com que novos indicadores sejam criados. Então, além de ela está acertando bastante, tá, mas como no caso da GPT-3, ela apresenta algum viés de gênero, algum viés racial, algum viés religioso, então você já começa a ter uma transparência maior, para que depois, de uma forma transparente, discutida, você consiga ir melhorando esse modelo, né? Então, é uma discussão que está caminhando nesse sentido. E também, acho que você colocou uma questão bem importante, Rafael, da questão cultural, porque cada vez mais a gente vê grupos específicos, ou empresariais, ou de áreas vamos dizer assim, localizações globais,
globais que estão gerando as inteligências artificiais que estão sendo usadas pelo mundo todo, né? A gente aqui no Brasil fortemente impactado pelos Estados Unidos ou pelas empresas americanas, mas começando a vir também empresas asiáticas, principalmente da China, mas também Coreia do Sul, alguma coisa do Japão. E com isso, a gente tem que entender que aquelas inteligências artificiais foram treinadas com a galera que está ali, né, no Vale do Silício ou na China, que está refletindo os valores culturais e os valores morais dessas pessoas, tá? E não necessariamente isso acontece por maldade ou falta de empatia, mas muitas vezes por falta de conhecimento, que é uma questão difícil. E eu vou dar um exemplo que acho que talvez facilite. Se a gente pegar um sistema de reconhecimento de imagem amplamente utilizado aí das grandes empresas, e é um caso bem discutido na área acadêmica isso, e que ele reconheça casamento, né? Fotos de casamento. Ele só vai reconhecer casamento ocidental, assim, né? Noiva de branco, tal. Agora, casamentos indianos ele não reconhece, casamentos africanos ele não reconhece, porque falta toda aquela semiótica do que seria um casamento. Mas não porque o desenvolvedor no Vale do Silício fez isso de propósito, mas é que ele não tinha esse conhecimento global, não tinha nem os dados, né, de exemplos. Então, justamente isso, ter esse debate de, num primeiro momento, de repente, a hora que você treinou esse modelo, já fazer algumas validações para entender o possível comportamento, né? Mas não tentar limitar na ponta. No fim das contas, a gente precisa melhorar o input para que o output faça sentido. Vou virar a chave aqui para as notícias da semana. Quero perguntar pro meu amigo Carlos Aros o que ele trouxe hoje. Falar sobre proteção de dados. Eu recebi uma pesquisa conduzida pela Serasa Experian nessa semana que passou e fiquei bastante interessado pelos números que são apresentados ali. Pelo menos 21% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, outros 51% dizem que já ouviram falar sobre essa tal LGPD, mas que não sabem detalhes a respeito. Apenas 5% dos entrevistados se consideram profundos conhecedores da lei. E esses 5% é que merecem atenção, porque são eles, eles compõem um grupo ali de pessoas mais jovens, com idades entre 18 e 29 anos, e que têm maior poder aquisitivo. O que significa que o tema proteção de dados ainda está restrito a um universo bem pequeno de pessoas. E a gente falou muito sobre proteção de dados durante essa pandemia. A gente ouviu e acompanhou um debate importante sobre o uso de dados, né, das pessoas para ajudar nas políticas, na definição aí das estratégias para o combate à pandemia, e isso cada vez mais será uma realidade, discutido à luz do dia ou com decisões tomadas sem a participação das pessoas. E a LGPD faz parte desse processo de tomada de consciência, de definições de limites aí mais claros a respeito do que pode ou não ser feito com os dados pessoais. E é preciso melhorar esses indicadores aí, é preciso que esses 5 se convertam em 100% das pessoas conhecendo bem. E aí aqui não é conhecer a lei, mas conhecer os direitos que tem sobre os dados que geram e que acabam tornando uma parcela mais poderosa, justamente porque tem as informações sobre o todo. A gente precisa falar mais sobre proteção de dados, a gente precisa falar mais sobre esse debate aí sobre segurança e sobre privacidade, e claro, a LGPD faz parte disso. E infelizmente é uma confusão danada ainda no Congresso, não sabemos efetivamente qual será a data de entrada em vigor da lei, e pior ainda, não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados plenamente estabelecida. Quando a gente olha o Congresso, as pautas, os argumentos, fica difícil ser otimista em relação a esse tema, porque
Parece que esse desconhecimento, ele se aplica, esse percentual de desconhecimento se aplica ao próprio Congresso. Aparentemente não entendem bem os processos, a importância, a relação que isso vai ter agora agora, né? Não tão agora assim, infelizmente, mas quando o 5G chegar e o volume de dados vai acabar aumentando e no fim das contas a gente volta para o assunto que a gente tinha acabado de falar, que é a relação entre a qualidade do dado coletado e a qualidade do output gerado pela tecnologia. Rafa, e você? O que você trouxe para a gente? Eu fiquei com esses 175 bilhões de parâmetros da GPT-3 na cabeça e, de repente, fiquei aqui olhando para minha carteira e pensando em bilhões, né? Mas, na verdade, bilhões, quem está nadando e surfando nesses bilhões, são os grandes CEOs das Big Techs. Então, nos últimos dias, tivemos o senhor Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, chegando no clubinho dos 100 bi. Ele agora teve uma valorização, lembrando que tem todo um contexto aí de briga Facebook com TikTok, e o Facebook lançou o Reels, que é uma espécie de TikTok dentro do Instagram, já tinha aqui no Brasil, mas agora está em 50 países. Isso deu uma impulsionada nas ações, mas eu não estou nem falando do valor da empresa, tá? Estou falando que a fortuna pessoal do Mark Zuckerberg passou para 100 bilhões, com B de bola, de dólares. Só tem mais duas pessoas que estão acima deles. O Bill Gates, ex-dono da Microsoft, fundador da Microsoft, que está aí nas casas dos 120 bi, e outro que se favoreceu nessa crise, está todo mundo aí perdendo, apanhando por conta da pandemia do coronavírus, mas o senhor Jeff Bezos, dono da Amazon, também não tem do que reclamar, porque ele vendeu esses dias agora mais umas ações dele, vendeu 3 bilhões e 100 milhões de dólares em ações, e com isso a fortuna dele passou para 189 bilhões de dólares, é o homem mais rico do mundo, está aí chegando à incrível marca de fortuna pessoal de 200 bi de dólares. O Elon Musk, o queridinho aqui meu e do nosso colega Iago, ele está atrás, tá? Ainda não entrou no clubinho dos 100 bi não, está só com 70 bilhões de dólares, mas acreditamos que ele vai dominar o mundo e ultrapassará essa barreira psicológica dos Big Techs, e aí a gente vê, né, como para esse pessoal não tem crise, o mundo sempre aumenta a fortuna deles. Com 70 bi, não dá para reclamar, ficar exatamente chateado, certo, Rafa? Não dá. Um bi já tá bom, né? Pois é. O Larry Ellison uma vez falou isso. Quando eu ganhei o meu primeiro bilhão, eu descobri que não há nada que eu não podia comprar. Enfim. faz sentido. Bom, pessoal, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento da Salesforce e do SAIS. Carlos Aros, considerações finais? A minha consideração final é para que você que nos acompanha fique ligado nas nossas redes sociais, @MIT Tech Review BR, e se tiver alguma dúvida, algum questionamento filosófico, críticas, manifestações raivosas, ou se quiser mandar um bilhete de amor para o Iago, é só escrever para redacal, @mittechreview.com.br. Rafa. Pessoal, todo mundo convidado para acessar nosso site, porque agora já temos lá artigos de colaboradores, colunistas, aos poucos o pessoal aqui do Brasil contribuindo, assim como o Diogo está contribuindo aqui com a participação no podcast. Temos textos bem legais para que a gente discuta assuntos relevantes e interessantes como esse da inteligência artificial. É isso, e você acessa esse material em www.mittechreview.com.br. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast MIT Technology Review. Diogo Ortiz, professor de inteligência artificial da PUC de São Paulo, muito obrigado por
nos ajudar a entender a GPT-3. Valeu, eu que agradeço, gente. Foi um prazer aí estar com vocês nessa discussão. Carlos Aros, Rafael Coimbra, até semana que vem. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.